Boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de sexualidade, ira, religiosidade, procrastinação. Meu nome é Joaquim. Nasci no dia 17 de dezembro de 1976 em uma família de 5 irmãos, até então. 3 do primeiro casamento de minha mãe e 2 do segundo casamento. Ela veio de Paraisópolis após ficar viúva muito cedo, conhecendo meu pai em São José dos Campos, lugar onde eu nasci e fui criado. Em casa, quase todo ano havia um bebê, o que gerava disputa entre nós e irmãos. No total, fomos 12 irmãos, 8 homens e 4 mulheres. Havia muita briga e muita brincadeira. Sofri muito com a humilhação e apelidos da infância. Na busca por ser aceito e amado, tornei-me muito bagunceiro e mentiroso, ficando de castigo e apanhando na escola e em casa constantemente. Meu pai trabalhava em 3 empregos, no intervalo nos levava à escola e à missa, bem como fazia cobranças e me batia. Ele era órfão e hoje eu vejo o que isso levou ao excesso de cuidado que ele tinha com cada um de nós. De 7 para 8 anos, sofri um abuso sexual por parte de 2 vizinhos. Essas mesmas pessoas me incentivaram na vida sexual logo depois, incentivando-me a fazer a brincadeira de troca-troca com seus irmãos mais novos e vizinhos. Isso despertou o medo e a raiva dentro de mim. Depois dos 8 anos, comecei a manipular pessoas compulsivamente e a colocar apelidos nos outros também. Também comecei a me masturbar e passei a fumar escondido, porque eu via minha avó fazendo isso, fumando. Aos 12 anos, meu pai morreu. Lembro-me de quando as amigas do meu pai deram a notícia à minha mãe e aos filhos. Foi muita dor, choro e nos causou um desespero total. Minha mãe estava viúva pela segunda vez, agora com 12 filhos. Muitas vezes falaram para que ela nos colocasse as crianças no orfanato ou nos doasse para outros amigos. Diziam que nós nos tornaríamos um bando de ladrões. Mas ela suportou tudo e nos criou em meio às dificuldades. Algum tempo depois, a mãe da minha mãe faleceu, época em que ela emagreceu muito. Alguns colegas do meu pai nos ajudavam com comida e roupas usadas, o que nos fazia motivo de chacota e eu me sentia muito humilhado com isso. Comecei a usar e a vender maconha, ir às baladas, furtar coisas, usar cocaína e a fazer sexo de forma descontrolada. Buscava relações com belas moças, mas quando isso não acontecia, buscava sexo com travestis, prostitutas e pessoas mais velhas e às vezes até com animais. Passei a me prostituir com homens casados para satisfazer a minha compulsão e ganhar dinheiro em cima disso. Minha vida ia de mal a pior. Minha família não sabia disso pelas máscaras que eu usava. Fui me afastando dela e abandonei os estudos. Trabalhava muito e achava que isso me divertia. Aos 21 anos de idade, cansei de tudo isso e comecei a trabalhar de porteiro, mas não conseguia parar com a sexualidade. Foi aí que conheci uma amiga da minha irmã, por quem comecei a interessar realmente de verdade. Começamos a namorar e com isso eu passei a frequentar a missa da Renovação Carismática Católica com a minha mãe e com ela. Pedi ajuda de Deus para vencer a compulsão e formar uma família. Fui me afastando das más companhias, casando com a Luciana aos 27 anos. Por amor à Lu, larguei as drogas, cigarro, furtos e sexo fora do relacionamento. Tinha ainda, porém, uma compulsão por sexo com a minha esposa, o que a deixava muito triste. Mas para minha tristeza, após 6 espermogramas e uma biópsia, os médicos me disseram que os meus testículos foram atrofiados, que eu não poderia ter filhos de jeito nenhum. Meu mundo desabou. Comecei a ter uma vontade maior por intimidade com Deus. Eu disse: Deus, eu larguei a mão de tudo por ti, agora não vou poder ser pai, que era o meu maior sonho. Mas não suportava crentes devido ao mau testemunho que muitos daqueles que passaram pela minha vida davam. Fui procurar outra religião, mas isso durou pouco tempo. Algo em me ansiava pelo Deus vivo. Foi aí que a minha mãe disse que Deus iria fazer um milagre na minha vida. Em seguida, pouco tempo depois, Deus me deu meu primeiro filho, o Gabriel. Fato que na época, quando a minha esposa foi contar para mim que ela estava grávida, eu causei uma decepção muito profunda nela.
Quando ela veio feliz contar para mim que estava grávida, eu dei uns culachos nela. Da grávida de quem? Só não poderia ter filho. Isso causou uma mágoa muito profunda dentro dela. Em 2006, fui a um casamento de um vizinho que era crente. E algo ali me tocou. As canções, a palavra não me deixaram dormir naquela noite. Foi aí que falei com ele, que me convidou para um estudo bíblico na sua casa toda sexta-feira. Algo queimava em mim, mas eu não era mais aquela compulsão sexual. Ganhei uma Bíblia deles, um abraço, e ali eu senti o verdadeiro amor. Lendo a Bíblia que havia ganhado, e eu entendi que era preciso ter Jesus como meu Senhor. Decidi fazer isso, mas pedi para Deus em pensamento que Ele me desse um sinal, para que eu pudesse realmente ver que somente Ele tem controle da minha mente. Que eu e a minha esposa naquela noite se rendesse a Cristo no mesmo instante. E foi isso mesmo que aconteceu. Passamos a caminhar juntos na fé e Deus nos curou da mentira, dos palavrões, mostrando também o mal que a minha compulsão sexual causava à minha esposa. Arrependi-me, pedi perdão e em seguida, após eu abandonar essa sexualidade toda deturpada, numa madrugada Deus me falou comigo que eu teria uma filha de olhos verdes, que eu criasse ela dentro da palavra do Senhor, porque Deus a usaria para a sua glória. Minha esposa achou que eu havia ficado fanático, mas na outra semana, o Gabriel, que tinha 4 anos na época, sem saber de nada do que havia acontecido, disse que Deus falou com ele que ele teria uma irmã, que era para a mãe dele colocar o nome dela de Ana Beatriz. O nascimento da Bia levou muitas pessoas a se converter ao Senhor, cumprindo-se o que o pai tinha falado. Em 2013, Deus confirmou meu ministério e chamado. Estava de serviço no estacionamento de um shopping, quando em uma visão Jesus me disse que eu levaria pessoas a Ele. Desde então passou a queimar dentro de mim um desejo de salvar vidas. Costumava criticar e julgar a liderança desta igreja, mas em 2015 entendi que Deus me queria aqui. Confesso que era o último lugar da minha vida que eu estaria, seria aqui para a minha religiosidade. Aqui conhecemos o 30 Semana e descobri a minha religiosidade, a ira, a ansiedade, a codependência, por meio das partilhas de outros irmãos. Quando notei que tinha comportamentos parecidos com o que cada um ia descrevendo, percebi que conhecia a Bíblia, mas não vivia por completo e julgava os outros por fazerem isso, pelas máscaras que eu usava. Notei ainda que também tinha as mesmas atitudes que eu via nas outras pessoas, que isso me incomodava, que na realidade eu só estava olhando no espelho e não queria acreditar quem eu era realmente por dentro. Por meio de encontros com o meu confidente e nos retiros da igreja, no circuito vida, sendo lapidado, fui trocando o relacionamento formal com Deus por uma intimidade genuína com meu pai. Percebi que a raiz de tudo estava no abuso sexual lá que eu sofri na infância. Fui aprendendo a respeitar e amar de verdade a minha esposa, filhos, tornando-me um marido, um pai e um irmão melhor. Tornei-me menos ansioso e irado. Aprendi que não posso mudar o mundo, mas posso permitir que o amado Espírito Santo me transforme para amar as pessoas e conduzi-la a Ele. Percebi os danos que causei às pessoas da minha vida e fiz reparações necessárias. Confesso que não foi nada fácil. Pedi perdão aos meus irmãos pelas brigas, inclusive pela vez que tentei esfaquear um deles. Foi lindo e foi muito libertador. Pedi perdão e perdoei a minha mãe, a qual eu queria deixar um agradecimento para ela também, por a minha mãe ter aberto a mão de toda a sua felicidade após meu pai ter falecido. E por amor a todos nós, nunca nos deixou nenhum de nós. Ela cuidou de cada um, abrindo mão da felicidade da sua vida por amor de nós. Obrigado, mãe. E depois que resolvi isso com a minha mãe, eu fui falar com a minha esposa e com os meus filhos. Isso foi um divisor de águas, foi algo muito profundo dentro de casa. Viu o quanto eu havia machucado, o quanto eu era religioso, o quanto eu era fanático, o quanto eu julgava e o quanto eu era um manipulador. Também fui ao túmulo de meu pai, para pedir e oferecer perdão a ele, porque eu havia ouvido o testemunho do pastor Conrado, e aquilo havia me tocado muito. Tive a oportunidade de pedir perdão aos pastores dessa casa pelas vezes que falei mal dessa igreja, recebendo o amor e o perdão deles como recompensa e resposta por isso. Hoje, eu e a minha amada esposa, a Luciana, a qual eu quero agradecer e dizer para você o quanto eu te amo, e obrigado porque você ter me suportado todos esses anos, você não ter desistido de mim. Você foi um...
Só ela sabe o que ela passou. Hoje, eu e a minha amada esposa servimos no 30 Semana, somos líderes de célula de casais e vivemos um dia de cada vez. Fui curado da paternidade, hoje eu vejo que sou um fiotão do papai. Estou curado na sexualidade, tenho vivido o melhor do meu pai e sou apaixonado pelo Espírito Santo. Agradeço à igreja da cidade pela forma como me acolheu e cuidou de mim através das ferramentas e das pessoas. Quero agradecer ao Moacir, a Rose, o Márcio com a Adriana, o Godoy que foi meu confidente. Amo você, Godoy. E o Cláudio e essa linda equipe do Ministério 30 Semana. São pessoas apaixonadas realmente por vida. E quero deixar aqui para vocês um texto muito especial para mim, que está lá em 2 Coríntios 1, de 3 a 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por mesmas tribulações. Tenho a certeza que se vocês permitirem o especialista em transformação, o amado Espírito Santo, ajudá-los através do 30 Semana a retirar suas máscaras, curar seu interior e retirar esses fardos pesados, tudo ficará melhor e você verá as pessoas ao seu redor com um olhar diferente. O papai é maravilhoso. Obrigado pelo silêncio de vocês.